você que me acompanha, sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira, concursada. Agora, daqui a um tempinho, um mês, também você graduanda em letras, já sou pós-graduada. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu era pós-graduanda porque eu estava fazendo a pós-graduação em comunicação. Eu disse isso num dos nossos vídeos iniciais. Agora já conquistei aí a pós-graduação, estou só esperando o certificado sair. E você graduanda em letras, né? Complementar ainda mais a minha formação. Estou muito feliz por isso e compartilhando com vocês. Vamos começar com os nossos tradicionais beijos para quem deixou a cidade nos comentários. Beijos para o Bruno de Andradina, o Fernando de Lins, Jorge de Fortaleza, Jéssica de Santos, Graziane de Guaratinguetá, Eliel de Lupércio, interior de São Paulo, Fernanda de Cuiabá, Mariana Volta Redonda, Manuel de Pedreiras, Marcos de Tremembé, Marcos de Paula, São Paulo capital, Carol de São Pedro, Orlando de Vitória da Conquista, na Bahia, deixa eu ver aqui, Gabriel Casabranca, Francine de Sorocaba, Taila de Passos, o Gliedson de Porto Feliz, o Alan de Itu, a Silamita, acho que é isso, Selamita de Jundiaí, Rafael de Araçatuba, Joseel de Campo de Julho, a Lica e o Douglas de Presidente Prudente. Então, esses são os nossos beijos e abraços. Muito obrigada por compartilhar, continuem postando aí as cidades que vocês são. Bom, antes da gente começar a resolução da prova de hoje, também quero tentar dar uma dica para vocês, todo vídeo eu tentar dar uma dica rápida. Achei legal a gente compartilhar isso, né? Porque eu, além de trabalhar, além de estudar e também gravar esses vídeos, eu também tenho uma vida social, né? Uma vida não é tão intensa quanto eu gostaria que fosse, mas tenho, né? E essa vida social inclui o Netflix. Então, uma dica que eu gostaria de dar para vocês, já estou com isso na cabeça faz algum tempo, para quem gosta de história, para quem está estudando por conta de história, de vestibular, de repente Enem, a dica que eu tenho hoje para vocês é a série da Netflix The Crown, né? A Coroa, que ela conta um pouco a história da monarquia, mais especificamente da Rainha Elizabeth, que é a que está no poder, que é a mãe do Charles, que é o pai do William, né, casado com a princesa não, ela é duquesa, né, a Kate Middleton. É muito interessante, tem muitas coisas que a gente não sabia, mudou a minha visão sobre a monarquia inglesa. Fala um pouco sobre o primeiro-ministro, né, que foi o primeiro da Rainha Elizabeth, Winston Churchill. Então, muito interessante. E eu acho que assim, dá até para fazer um acompanhamento, né? Antes de você assistir o The Crown, você assiste o discurso do rei, conta um pouco a história do pai da Rainha Elizabeth, depois o The Crown. Depois eu acho que ter um hiato aí, e eu acho que preciso descobrir ainda o filme que cobra esse tempo, e depois A Dama de Ferro, que trata da Margaret Thatcher. E aí dá pra você ter uma boa noção da história da Inglaterra, né, do Reino Unido. Bom, mas vamos ao que interessa agora, né, vamos falar do nosso vídeo. Algumas pessoas me perguntaram se a gente não vai voltar a gravar os resumos de dezembro e janeiro, que ficou faltando, e agora fevereiro, né? A gente vai voltar a gravar sim. Eu só vou gravar essa prova porque eu acho que dá pra gente tirar muita coisa de prova e eu tenho visto que as pessoas preferem as provas até do que o resumo. Mas é claro, se a gente não gravar os acontecimentos, a gente não tem como depois comentar a prova e falar, ó, eu falei nesses vídeos e tal. Então nós vamos voltar a gravar na semana que vem. Hoje ainda vamos fazer essa prova, que foi sugestão de um inscrito. Não me lembro o nome dele, mas aí semana que vem a gente volta a gravar os resumos normalmente. Em relação a essa prova para agente penitenciário do Piauí, Banca Sejusp, uma prova muito chata na minha opinião, porque ela é muito complexa, as alternativas muito grandes, texto muito grande, pega detalhezinho para te confundir, então assim, pegadinha, sabe, para pegar quem tá desatento. Eu não acho muito legal prova desse jeito, porque a pessoa ela já tá nervosa, e esse nervoso ele já contribui para te dar o famoso branco, e ainda você bota a questão assim muito grande, muito longa,
que pode confundir a pessoa. Então, justamente por isso, como são 10 questões, ia ficar um vídeo muito longo, vou resolver 6 questões. 6 questões divididas em 2 partes. Então, parte 1, vamos resolver 3 questões, parte 2, mais 3 questões. Bom, vamos passar para o primeiro slide. Vocês estão vendo aí, ó, o link para o gabarito, tá? E quem quiser fazer o download, é só abrir a descrição desse vídeo, fazer o download da prova que está disponível. Os slides também, que vão ser apresentados agora nessa aula, também estão disponíveis na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir a página do Facebook. Estou ativa agora no Facebook, facebook.com/resumo virtual. Vamos colocar diariamente notícias que podem vir a ser questões de atualidades. Questão 21, vamos lá. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 proporcionaram uma participação inédita de uma equipe de atletas refugiados. Foi uma oportunidade única na vida destes atletas que competem para inspirar os jovens a almejar novas perspectivas profissionais em suas vidas e também como uma forma de visibilidade para que reencontrem suas famílias separadas devido aos diferentes conflitos e perseguições que enfrentam. Contudo, as migrações forçadas compuseram um cenário recente do noticiário internacional. Geralmente fugindo de guerras e da fome, milhares de pessoas arriscam a vida tentando chegar a países desenvolvidos no maior movimento migratório desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sobre o fenômeno das migrações forçadas e os refugiados, é correto afirmar que vocês viram o tamanho do texto para falar que é correto afirmar que, para você ainda ter que ler um monte de alternativa e decidir qual que está correta, né? Não é uma pergunta objetiva. Dá um texto e você ainda tem que ler mais um monte de coisa, né? E aí você começa a ler, você acha que a pergunta vai ser sobre as Olimpíadas do Rio e não tem nada a ver, né? Mas enfim, vamos ler as alternativas e encontrar os erros em cada uma delas. Vamos lá. Alternativa A. A crise econômica global desencadeou uma mudança nas rotas migratórias. Caíram os fluxos migratórios para os países em desenvolvimento e aumentaram para os países desenvolvidos, sobretudo o Japão e Estados Unidos. Bom, à primeira vista, você lê essa questão e acha que essa alternativa e acha que está certa, porque ali no texto da questão 21, ele fala, né, milhares de pessoas arriscam a vida tentando chegar a países desenvolvidos. Então você acha assim, se o texto está falando isso, realmente aumentou essa migração para países desenvolvidos. Mas não é isso que acontece. Passando para o próximo slide, a gente vê aí, ó, uma em cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio, deslocada, interna ou refugiada. Então aí, ó, o site dessa ONG, Acnur. E aí, o que continua falando essa reportagem no próximo slide? Tá? A Síria, com 4,9 milhões de refugiados, o Afeganistão e a Somália, tá? Então, esses são os números, os maiores países que têm refugiados. Aí, no segundo parágrafo, a gente tem quais são os países que estão recebendo esses refugiados. Entre os países receptores, a Turquia é o país que mais abriga refugiados, um total de 2,5 milhões. O Líbano, mais do que qualquer outro país, tem a maior concentração de refugiados em seu território. São 183 para cada 1.000 habitantes. Ou seja, a Turquia é um país desenvolvido? Líbano é um país desenvolvido? Não. Tanto a Turquia quanto o Líbano são países subdesenvolvidos. A Turquia, inclusive, está passando aí por uma situação interna bastante complicada, né? Com uma tentativa de golpe no presidente Erdogan, né? Que não deu certo. Em decorrência disso, ele mandou prender mais de 2.000 militares que estavam envolvidos nesse esquema. Então, não. Então, a alternativa A, ela está errada. Agora, vamos pular para a alternativa C. C. No processo de migração, tem-se uma importante
movimentação financeira. Grandes fluxos de remessas de capitais são enviados pelas famílias dos migrantes para a manutenção dos mesmos nos países de destino. Gente, vamos pensar a seguinte situação. Você mora na Síria, a Síria está passando por uma guerra, né? Desde 2010, uma guerra civil que já matou aí mais de 200 mil pessoas. E aí você foge para tentar uma vida melhor e deixa seus parentes para trás e aquela situação de desemprego, de fome. A sua família ela vai ter condições de te mandar dinheiro para te sustentar? Não, nem a sua família que ficou para trás está conseguindo se sustentar, você teve que fugir por causa disso. Como é que ela vai te mandar o dinheiro, né? Normalmente vai ser ao contrário, né? É só a gente pensar um pouquinho na relação Estados Unidos-México, né? O pessoal do México, né, que vai morar nos Estados Unidos, acaba mandando dinheiro para a família no México. O brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, quando está lá nos Estados Unidos, acaba mandando dinheiro para a família que ficou aqui. Então essa questão, ela tá errada por isso, né? Normalmente a pessoa vem para cá e aí se estabiliza. Normalmente até vem, às vezes, o pai de família, deixa a esposa lá para conseguir um dinheiro para trazer eles para cá. Então tá errada a alternativa. Alternativa D. Países como Hungria e Áustria, de postura mais liberal, têm adotado uma política de acolhimento dos refugiados. Contudo, Suécia e Alemanha impõem barreiras em suas fronteiras para impedir a entrada dos mesmos. Não, na verdade essa questão está errada, porque é ao contrário, né? A Alemanha, ela estava adotando uma postura mais liberal em relação aos refugiados e foi muito criticada pela União Europeia por isso, porque a União Europeia se colocou contra por acreditar que dentre os refugiados poderia ir algum terrorista infiltrado e isso ia disseminar os atos terroristas, como que aconteceu em Berlim no final do ano passado, em um mercado, não sei se vocês se lembram, era próximo ao Natal e um caminhão, né, desgovernado entrou para atropelar algumas pessoas e acabou matando algumas dezenas de pessoas. Então aí no slide, ó, Alemanha e Suécia aceleram a expulsão de imigrantes, tá? A notícia do El País. A Alemanha e a Suécia, dois dos maiores receptores de refugiados da Europa, começaram a mostrar seu esgotamento. Na quinta-feira, a chanceler Angela Merkel conseguiu desobstruir um acordo para endurecer o direito a asilo. Berlim quer acelerar as expulsões de imigrantes sem status de refugiado e dificultar o reagrupamento familiar. A Suécia, que anunciou em novembro o traumático fim de sua política de portas abertas, calcula que neste ano expulsará entre 60 mil e 80 mil pessoas, segundo o ministro do interior do país. Então essa questão ela está errada, porque a Suécia e a Alemanha eram os países que tinham uma política mais liberal em relação a receber esses refugiados. E a alternativa E, a beligerância ocupa lugar central nas causas dos fluxos migratórios. Até aí está correto. O que é beligerância, né? Em relação a guerra, armas. A guerra civil no Líbano, por exemplo, provocou a migração de 50% da população do país, dos quais 5 milhões são refugiados. A gente acabou de ler num outro slide que o Líbano, juntamente à Turquia, é um dos países que mais recebe refugiados. Estamos vendo aí no slide de novo, o Líbano, mais do que qualquer outro país, tem a maior concentração de refugiados em seu território. São 183 para cada 1.000 habitantes. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Um dos aspectos mais dramáticos dos movimentos migratórios é a existência de contrabando de imigrantes, crime que envolve a obtenção de recursos financeiros para o ingresso ilegal de um estrangeiro em um país. O que essa alternativa está querendo dizer? Sabe quando a gente vê aqueles imigrantes ilegais fugindo dos países ali da África, tentando chegar na Itália, na ilha de Lampedusa, e a maioria pagam para as pessoas levarem eles, aqueles barcos abarrotados de gente, esses barcos acabam afundando? É disso que eles estão falando, dessa migração
das pessoas que se aproveitam dessa situação, cobram muitas vezes o dinheiro que a pessoa tem na vida dela para fazer essa travessia ilegal que muitas vezes acaba não dando certo e acaba resultando em morte. Então, a alternativa correta, alternativa B. Próxima questão. Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está gravando aqui e hoje eu tô meio gripada. Então, se vocês perceberem qualquer mudança de voz, alguma coisa assim, é por causa disso. Mas estamos gravando firme e forte. Vamos lá. Nos últimos 2 anos, o mundo árabe assistiu ao crescimento vertiginoso no Oriente Médio da organização terrorista denominada de Estado Islâmico. O ISIS estabeleceu em 2014 um califado no coração do crescente fértil, na prática um verdadeiro Estado fundamentalista a governar todos os muçulmanos a partir da lei islâmica, a Sharia, e que promove na região e parte de Ocidente vários sequestros, execuções e atentados terroristas. Com relação ao Estado Islâmico, assinale a alternativa correta. Gostei dessa questão porque a gente fez um vídeo aqui, um tema da semana, só sobre o Estado Islâmico. Se você não assistiu, clica aqui, assiste. Falamos tudo sobre o Estado Islâmico, então dá pra gente resolver essa questão tranquila. É claro que, como eu falei, essa prova, o examinador, ele quis confundir, ele quis colocar muitos detalhes, mas dá pra gente resolver tranquilamente. Vamos ler as alternativas então. Alternativa A. O Estado Islâmico é composto basicamente por muçulmanos xiitas do Irã e do Afeganistão e por estrangeiros islamizados oriundos da África subsaariana. Bom, essa alternativa ela está completamente furada. Nós falamos no vídeo. Isso é uma das coisas mais básicas que você tem que saber sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele é da vertente sunita, que é a maioria, nas grandes maiorias dos países que seguem o islamismo, a vertente sunita ela é da maioria. Mas no Iraque, que é onde o Estado Islâmico tem uma grande parte do seu território, a maioria ali da população islâmica é da vertente xiita. Os xiitas eles são conhecidos por serem mais radicais. E o Estado Islâmico ele não só é contra os ocidentais, os cristãos, mas também todos aqueles que não seguem essa vertente sunita. Então eles também são contra os xiitas e os curdos e uma população ali menor chamada Yazidi e tudo mais. Então, vamos ver um slide dessa aula que a gente gravou do Estado Islâmico? Olha aí, Estado Islâmico é um braço da Al-Qaeda, nasceu a partir da Al-Qaeda e é composto, de sua maioria, e é sunita, e entre parênteses maioria, porque os sunitas eles são maioria, tá? E aí, rompimento em 2014, porque eu até comentei nessa aula do Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico ele se tornou tão radical que até mesmo a Al-Qaeda, que é outra organização terrorista, rompeu os laços com o Estado Islâmico. Então, a alternativa A, furada. Alternativa B. A organização controla uma área equivalente à do território da Jordânia ou do Reino Unido, situada entre o Líbano e a Turquia. Bom, essa alternativa aí, ela tá errada, tá? Porque, na verdade, o Estado Islâmico, o território dele, ele tá compreendido ali no, como a gente sabe, no Iraque e na Síria, tá? Vamos passar ali pro próximo slide, também foi um slide que a gente deu na aula, ó. Território vermelho são os controlados pelo Estado Islâmico e os de em laranja os reivindicados pelo Estado Islâmico, tá? Esse slide, quando a gente gravou a aula, foi no ano passado, já está um pouco modificado, porque o Estado Islâmico, cada vez mais, como a gente sabe, tem perdido os territórios, né? Eles estão com uma baixa agora, porque a coalizão liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico está bem forte e conseguiu recuperar já grande parte do território, mas essa guerra ela ainda não acabou, né? Mas então essa alternativa ela tá furada. Na alternativa C,
As ações do Estado Islâmico encontraram terreno fértil nos territórios da Síria e do Iraque. Até aí, ok, a gente falou que a atuação deles é nesses dois países. Principalmente após a aliança com os Peshmergas ou forças curdas. Essa alternativa, ela está errada a partir daí, que na verdade o Estado Islâmico não se aliou às forças curdas e com os Peshmergas. Na verdade, eles querem combater tudo aquilo que é diferente daquilo que eles pregam. Então, isso daí está errado por conta disso. Vamos para a alternativa E, para encontrar o erro. As potências ocidentais, Estados Unidos, Rússia e França, têm atuado em uníssono. O que é uníssono? Né? Em conjunto, né? Da mesma maneira, pela busca de uma solução pacífica, negociada para o conflito. Vamos passar para o próximo slide? Aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, em azul a coalizão de 50 países liderada pelos Estados Unidos contra o EI, tá? Então a gente está vendo. Em verde, os países contrários ao EI. Em vermelho, o território mantido pelo EI, tá? 25 de julho de 2016. Mas, falar que é uma busca de uma solução pacífica, fazer uma negociação pacífica, não. Com o Estado Islâmico, né, que é um grupo terrorista que age somente pela guerra, somente pela força, pela violência e pela barbárie, não tem negociação pacífica. Aí realmente é tudo pelo uso da força, né? Eu lembro até que surgiu, na época da Copa, surgiu uma piada, porque a ex-presidente Dilma, na ocasião, ela falou assim, eu acho que a gente tem que estar aberto ao debate, né? E aí, né, a imprensa do mundo todo debochou da Dilma, porque falou assim, não tem como ter uma negociação pacífica com o Estado Islâmico, nós estamos falando do Estado Islâmico, né? Nós não estamos falando de uma organização qualquer, mas do Estado Islâmico, né? Então não tem como ser pacífico. Então só nos resta a alternativa D. O controle sobre postos de petróleo e refinarias, a cobrança de tributos, o contrabando e resgates estão na base do financiamento das ações do Estado Islâmico. E aí a gente coloca no próximo slide, que foi na aula do Estado Islâmico, que tá aqui, ó, recursos do Estado Islâmico, saques, roubos, sequestros, extorsões. Então eles chegaram a ter aí 2 bilhões de dólares, mas já esse recurso aí adquirido pelo Estado Islâmico já diminuiu bastante. Então a resposta D. Próxima questão. Após conseguir reduzir expressivamente a destruição da Amazônia nos últimos anos, o Brasil voltou a sofrer um revés na luta contra o desmatamento. Órgãos oficiais estimam em 16% o aumento da mancha de desflorestamento entre agosto de 2014 e julho de 2015. Em maior ou menor grau, a degradação também alcança outros biomas brasileiros, como a Caatinga, os Campos Sulinos, Pantanal, Cerrado e biomas costeiros. Sobre o desmatamento da cobertura vegetal nativa no Brasil, é correto afirmar. Alternativa A. A aplicação do novo Código Florestal, somado à criação de novas unidades de conservação e reservas indígenas, constituem exemplos de ações eficientes na erradicação das ações de madeireiras ilegais e expansão desordenada do agronegócio. Bom, o novo Código Florestal, ele, antes da sua aprovação, ele estava permeado a polêmicas, porque de um lado a bancada ruralista queria a sua aprovação para o desenvolvimento do agronegócio, por outro lado, os ambientalistas estavam contra, porque disseram que esse novo código ele ia ajudar, ele ia fomentar, na verdade, o desmatamento. Então vamos entender um pouquinho desse novo Código Florestal no próximo slide. Olha aí, o que é o Código Florestal? Não o novo, que é o código. Criado em 1965, o Código Florestal regulamenta a exploração da terra no Brasil, baseado no fato de que ela é bem de interesse comum a toda a população.
Ele estabelece parâmetros e limites para preservar a vegetação nativa e determina o tipo de compensação que deve ser feito por setores que usem matérias-primas, como reflorestamento, assim como as penas para responsável por desmate e outros crimes ambientais relacionados. Sua elaboração durou mais de 2 anos e foi feita por uma equipe de técnicos. Agora, como é a proposta do novo Código Florestal? Desde que foi apresentado pela primeira vez, o projeto de Rebelo sofreu diversas modificações e já foram divulgadas várias versões. As principais diferenças entre ele e o código em vigor dizem respeito à área da terra que será permitido o desmate, ao reflorestamento dessa área e à punição para quem já matou. Ou seja, vocês percebem que essa notícia da onde eu tirei, depois tem o link, tá? A fonte é da BBC Brasil. Ela é anterior à aprovação do novo Código Florestal. Ela aí estava trazendo, né, explicando como é que é esse código, como é que era o antigo e quais seriam as mudanças. Então vamos continuar no próximo slide a ler ali o que está grifado, tá? Então, ó, a bancada ruralista defende boa parte das mudanças. O que ela diz? A alteração é necessária porque é preciso mais terra para ampliar a solução. Quer dizer, ela está preocupada com a produção. Sem as mudanças, não conseguirão suprir a crescente demanda de alimentos e o setor agropecuário brasileiro ficaria em desvantagem no cenário mundial. Quer dizer, há uma preocupação aí, o quê? De caráter econômico, né? Quer dizer, de estar junto aí com as outras produções de outros países. Em contrapartida, os ambientalistas rebatem, afirmando que as terras já exploradas são suficientes para dobrar a produção. Basta aprimorar a eficiência nas lavouras e nos pastos por meio de tecnologia e uso sustentável da agricultura e pecuária. As organizações do meio ambiente afirmam que as mudanças do código abrem brecha para aumentar o desmatamento e podem pôr em risco serviços ambientais básicos, como o ciclo das chuvas e dos ventos, a proteção do solo, a polinização, o controle natural de pragas e a biodiversidade, entre outros. Fonte BBC Brasil, quem quiser é só baixar o slide, clicar aí que abre a reportagem toda. Então, o que os ambientalistas defendem? Que esse novo Código Florestal, na verdade, ele está permitindo um maior desmatamento e não protegendo o que era o que devia fazer. E agora, eu lendo essa questão aqui, me veio uma coisa na cabeça que a gente aprende na escola. Eu não vou saber dizer agora o nome, se eu encontrar eu coloco aqui por cima, né? Vocês lembram quando eu falava assim, da progressão aritmética e produção geométrica? As pessoas, elas tinham filho em progressão geométrica, mas a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Não sei se vocês lembram disso. Progressão geométrica é multiplicação, aritmética é a soma, né? Então, eu não lembro como que é o nome da pessoa que falava isso, mas que ia chegar uma hora que ia ter muito filho e a produção de alimento não ia acompanhar, ia faltar comida. Isso aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Por conta da tecnologia. Então, a gente sabendo usar a tecnologia, produzindo estudos, a gente consegue melhorar, né, essas condições aí de plantação de alimentos e outras produções para não faltar, né? Então, acho que aí a solução realmente está na tecnologia. Mas voltando para a questão, senão a gente começa a fugir, alternativa A, errada. Vamos ver a próxima. Alternativa B. A usina hidrelétrica de Belo Monte, AM, Amazônia, que entrou em funcionamento comercial em abril de 2016, é ainda um objeto de controvérsias por ter produzido impactos socioambientais na Amazônia, devido à extensão de seu imenso reservatório. Gente, essa questão, ela tá perfeita se não fosse por um pequeno detalhe. Qual é esse detalhe? E aí eu tenho certeza que muita gente já ia marcar essa alternativa. Alternativa B, não, tá perfeita. A usina de Belo Monte, é isso mesmo, ela é gigante, ela tá sendo... tem tido motivo de, ela tem sido um motivo de controvérsia. O que está errado nessa alternativa?
Vamos ver no próximo slide? Usina de Belo Monte causa impactos ambientais e sociais em Altamira, Pará. Gente, a usina de Belo Monte, ela fica no Pará e não na Amazônia, no Rio Xingu, em Pará. Então é isso que tá errado, tá? Ela não fica na Amazônia, ela fica no Pará. Olha que sacada do examinador colocar essa pegadinha para os desatentos caírem, né? Agora, todo o resto que está escrito na questão está correto. Ela é alvo de controvérsias, ela é a terceira maior do mundo, ela só fica atrás da Três Gargantas na China e da Itaipu, que é a binacional, né, do Brasil e Paraguai. Depois a usina de Belo Monte, ela entrou em funcionamento o ano passado, mas ela vai ser completamente finalizada em 2019. Vamos ler aí o que saiu na reportagem do Profissão Repórter. Usina de Belo Monte causa impactos ambientais e sociais, tá? Então não é só ambiental, em Altamira, Pará. Vamos ler o que tá ali, ó, grifado. Escassez de peixes na região da hidrelétrica, explosões das encostas durante a obra e a forte iluminação dos canteiros causaram a morte dos peixes, né? Então a questão ali dos oxigênios. E aí eu botei outras consequências, as áreas inundadas, que compromete as pequenas áreas de agricultura, desmatamento, 30 mil famílias desapropriadas, né, o que, né, causa um grande impacto social, aí desemprego, aumento da violência. O desemprego porque foram muitos trabalhadores trabalhar na usina e depois que, conforme foi terminando, eles foram sendo dispensados, né, e o aumento do índice de violência relacionado a tudo isso. Então, a alternativa B, ela está incorreta por causa desse pequeno detalhe que não é na Amazônia e é no Pará. Pulando para a alternativa D, a meta prevista pela COP21, Conferência da ONU sobre o Clima, realizada em Paris em dezembro de 2015, foi plenamente cumprida pelo país que recuperou 15 milhões de hectares de pastagem degradadas com a adoção pioneira de técnicas agroecológicas. Bom, primeiro que o Acordo de Paris, que é esse COP21, vamos lembrar que eu falei recentemente desse acordo, porque ele entrou em vigor agora, em novembro ou dezembro de 2016, um ano só. Foi muito rápido, né? Ninguém estava esperando. Houve a adesão de todos os membros, mas ninguém estava esperando que entrasse em vigor tão rápido. Só que esse Acordo de Paris, o COP21, ele fala da temperatura da Terra, né? Ele está relacionado a isso, né? Vamos ler um slide, então, que eu coloquei nessa aula que eu falei da COP21. Acordo de Paris entra em vigor. Desafio agora é torná-lo mais ambicioso. Olha aí, do dia 4 de novembro de 2016. A rapidez na adoção do acordo por quase 100 países cria um momento de empolgação diante de um problema complexo. As emissões de gases de efeito estufa precisam cair drasticamente, mas continuam subindo, enquanto o planeta está cada vez mais quente. Metas precisariam crescer 25% para para conter o aquecimento a menos de 2 graus Celsius. Então, na verdade, esse Acordo de Paris, ele quer evitar essa subida da temperatura do planeta, porque isso pode causar diversos impactos, como a gente já sabe, o desaparecimento de alguns países, né, ali da costa litorânea por conta do derretimento das geleiras, enfim, diversos impactos que a gente já comentou. Então não tem a ver com a questão agrária, né, como é que fala com as pastagens ali agroecológicas como traz a alternativa, então tá errada. E a alternativa E, com cerca de 40% de sua cobertura vegetal nativa preservada, a Mata Atlântica cobria originalmente 1,3 milhão de quilômetro quadrado do território brasileiro, sendo o último bioma a sofrer o impacto da ocupação devido às atividades econômicas predatórias. Bom, o que está errado nessa alternativa, gente? Vamos pensar onde fica a Mata Atlântica. A gente pensa em Mata Atlântica, eu penso em Mata Atlântica, eu já penso ali em Ubatuba, né? Porque eu já fui muito para Ubatuba, como eu sou de São Paulo, a gente vai muito para as praias paulistas, e a gente já pensa em Mata Atlântica, né? Porque a gente pega aquela serra, né? E é o meio da floresta, a gente pensa, nossa, quanta floresta, né? Mas na verdade tinha muito mais, né? Foi muito desmatada a Amazônia. A Amazônia não, a Mata Atlântica. Agora, vamos pensar.
Mata Atlântica ali, ó, região litorânea, né? Por onde que os portugueses chegaram em 1500? Pelo litoral, né? Então, o que eles encontraram? Mata Atlântica. O que eles começaram a explorar? Pau-brasil. Então, assim, foi o último bioma a ser explorado, né? A sofrer impacto? Não, foi o primeiro. Então, vamos para esse slide aqui, ó, pra gente ver aqui, ó. Olha como é que era a Mata Atlântica, ali na figura da esquerda, e como é que ficou a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela pegava praticamente todo ali o litoral brasileiro, né? E olha como é que tem hoje, né? Ela tá ali em São Paulo, mais pro sul ali. E a questão, ela também, a alternativa, ela também fala que 40% está preservada, mas na verdade só 7% da área está preservada. Então também está incorreta essa questão. Então a alternativa correta, a alternativa C, que foi o que nos restou. No Cerrado, o segundo maior bioma do país e na atualidade o mais ameaçado, o ranking do desmatamento é liderado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, área conhecida como Matopiba e considerada a última fronteira agrícola do país. Então, questão C, questão perfeita. Se atentem a esse termo, Matopiba, porque ele pode aparecer e aí vocês já sabem ao que ele está relacionado. Vamos para a próxima.